Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na paz de Jesus, pastor Tiago quem nos fala. Irmãos, eu quero trazer aqui algo que para mim é muito importante, deveria acontecer em todas as nossas igrejas pentecostais Deus e Amor. Infelizmente não são todas as igrejas que ainda fazem isso, mas eu vou deixar aqui dentro das escrituras também o porquê que isso é importante que estivesse em todas as igrejas. Bom, nós vamos falar sobre o seguinte tema, da honra a quem tem honra. Pastor Tiago, mas a honra, toda a glória seja dada a Jesus, com certeza. Ao nosso Senhor toda a honra e toda a glória. Mas a Bíblia vai falar sobre as autoridades, que todas as autoridades são levantadas por Deus, não é verdade? E vai dizer aqui no verso Romanos 13, vai dizer submissão à autoridade, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Verso 7, Romanos 3, verso 7, vai dizer: portanto, ide cada um dai ao que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, dai honra a quem tem honra. Irmãos, nós sabemos que nas nossas igrejas tem muitos irmãos ali, líderes, né? Dirigentes, presbíteros, pastores, homens que dedicaram a sua vida no evangelho. Homens que pagaram preço, passaram por lutas terríveis por amor ao nome de Jesus. Homens que dedicaram todo o seu tempo, a sua saúde, o seu vigor na obra de Deus, né, meus irmãos? E muitas das vezes, infelizmente, irmãos, nas nossas igrejas, aqui no nosso campo não acontece isso. O nosso pastor, graças a Deus, ele deixa um lugar separado e todo dirigente que chega, ele exige que o dirigente se sente ali no seu lugar. Por quê? A igreja precisa saber quem são os seus líderes. A igreja precisa saber se eu tiver um problema, se eu tiver uma dificuldade, se eu precisar de um conselho pastoral, a quem eu recorro? Vai estar lá os líderes da igreja e ali os visitantes, as pessoas da igreja vão saber, olha, aqueles são os líderes ali a quem eu devo recorrer. São luz, né? São luz, como a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus ali vai direcionar os irmãos para dar um conselho, para dar um aconselhamento familiar na vida em todas as áreas. Enfim, então o nosso pastor aqui, ele sempre pega ali os líderes de regionais ali, os líderes ali de campo, né? E coloca no altar sentado. Dá honra a quem tem honra, né? Quantas pessoas, irmãos, dedicaram a sua vida, estão guerreando pelo evangelho e muitas das vezes entram na igreja e saem e nem sequer têm uma oportunidade às vezes de dar uma saudação, não é verdade? Isso já aconteceu comigo muitas vezes visitando as nossas igrejas Deus de Amor em outras cidades e ninguém me conhecia, eu entrei, sentei, ninguém veio perguntar quem eu era, ninguém veio nem sequer me saudar. Eu entrei, escutei a palavra, saí sendo dirigente da igreja, irmão. Isso não acontece em outros lugares, né? Sendo dirigente da igreja. Então é uma coisa que nós precisamos melhorar. Nossa igreja tem muita virtude, oração, um povo de jejum, um povo que busca a Deus, cheio dos dons do Espírito, mas a gente precisa ter uma recepção melhor e dar honra a quem tem honra, né, meus irmãos? Então, muitas das vezes eu sendo dirigente, já entrei em igrejas nossas e ninguém nem perguntou quem eu era, nem me deu uma oportunidade para dar uma saudação, eu sendo dirigente da igreja, irmão, pagando preço pela obra de Deus. Então, eu acho isso um absurdo. Você não, eu já congreguei em outros lugares né, meus irmãos? Chegou ali um líder, um presbítero, um irmão, os irmãos não vem aqui pro altar, irmão, senta aqui conosco, né? Dá uma oportunidade para dar uma saudação. Por quê? Porque é justo, são pessoas que estão pagando preço pela obra de Deus, né? Estão pagando preço pela obra de Deus, são líderes da igreja, né, meus irmãos? Então, isso é muito importante, né? O nosso pastor aqui faz isso, e isso deveria ser em todas as nossas igrejas pentecostais, Deus amor, não é verdade? Porque para a igreja conhecer os seus líderes e também, né, aquele irmão chegou naquele momento ali, naquela situação, porque ele guerreou. Você pode ter certeza que não foi à toa. Ele dedicou anos da vida dele na oração, no jejum e no bom comportamento, lutando pelas almas, senão ele não chegava onde ele chegou. Então deve sim ali ter uma reverência, né? Deve ter da honra a quem tem honra. Então fica essa palavra, isso é algo que está acontecendo na nossa igreja, graças a Deus, alguns fazem e os que não fazem devem fazer, porque com certeza é algo que agrada a Deus, né, meus irmãos?
Lá no céu, o Senhor, lá em volta do trono, colocou 25 anciões. Não é verdade? Deu um lugar de honra para eles. Por quê? Porque com certeza esses são os que guerrearam e pagaram preço pela obra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus dá honra a quem tem honra, porque essa é a vontade de Deus. A paz do Senhor.